Sempre quiseste saber como é que eu, como personal organizer, mantenho a minha casa organizada, quais é que são os sistemas, quais é que são os produtos que eu utilizo na minha casa para que ela fique prática e funcional todos os dias. Neste vídeo vamos falar sobre isso. Vou partilhar contigo quais é que são os sistemas de organização que eu uso em minha casa todos os dias e que me ajudam a manter uma casa mais organizada e uma vida mais simplificada. Olá, o meu nome é Marta, eu sou personal organizer e ensino-te como é que tu podes organizar, limpar e gerir melhor a tua casa para teres uma vida mais simplificada. Se caíste aqui de paraquedas, garanto já que subscreves o canal para veres mais vídeos iguais a estes e que ativas o sininho para não perderes a notificação do próximo vídeo. Neste vídeo vou partilhar contigo aqueles sistemas, aquelas práticas que eu utilizo aqui em casa que me ajudam a manter a casa mais organizada. São assim alguns pontinhos que sem dúvida que ajudam a que tudo tenha um sítio e que tu podes também replicar aí em casa. Em primeiro lugar, aliás, estas duas primeiras estratégias, estes dois primeiros sistemas de organização, eles em termos da base, eles vão chegar ao mesmo ponto. O primeiro tem a ver com a zona do roupeiro. A zona do roupeiro, ela tem a quantidade de roupa disponível para o espaço disponível. Ou seja, ela tem a quantidade de roupa que aquele espaço permite. O nosso quarto, ele não tinha zona de roupeiro, então o roupeiro que lá está foi um roupeiro que foi feito por mim, da mesma forma que eu faço para os meus clientes. Ele foi planeado com base na quantidade de peças e no tipo de peças que era suposto lá serem organizadas. É um roupeiro do IKEA e isto é exatamente aquilo que eu faço para os meus clientes que querem ter não só o espaço mais organizado, ou seja, querem ter não só a parte da organização, mas querem também ter este planeamento interno dos armários. Então aquilo que eu fiz no roupeiro é exatamente aquilo que eu faço para os meus clientes quando este é um serviço adicionado ao serviço principal da organização. E como é que eu fiz isto? Eu tive em consideração não só a quantidade de peças, mas também o tipo de peças, se elas iam ser dobradas, se elas iam ser penduradas. Vocês vão-se a perceber que o meu roupeiro ele é todo com varão, ele é todo pendurado porque nós temos também dois módulos de gavetas, ou seja, duas cômodas que têm a roupa que deve ser guardada dobrada. Toda a zona de roupeiro ela foi pensada precisamente para alojar aqueles itens que são para ser mantidos pendurados, porque isto torna o processo de colocar no sítio muito mais facilmente, muito mais rápido e torna também aqui a visualização dos itens muito mais fácil. Ou seja, quando existe aqui esta possibilidade de escolha, óbvio que pendurar vai facilitar muito mais, no caso, o tipo de itens que nós temos aqui em casa. Apesar disto ser um roupeiro do IKEA e de permitir fazer aqui uma série de adaptações e de incluir aqui mais uma coisinha, menos uma coisinha, esta estrutura base era exatamente aquilo que eu estava à procura, porque é uma estrutura que vai de encontro exatamente ao tipo de peças que nós temos. Mas não tem só a ver com a estrutura, tem a ver também com as estratégias e aí é que entra o sistema de organização, que é manter a quantidade de itens adequada e proporcional ao espaço disponível. Óbvio que existe espaço aqui no roupeiro, mas sem dúvida que nós não vamos atafolhar o roupeiro com itens que depois não vão caber e vão tornar tudo visualmente mais desorganizado e vão tornar visualmente muito mais difícil nós encontrarmos as peças. Por isso é super importante não só a quantidade de itens ela esteja guardada corretamente, ou seja, os itens que são para pendurar pendurados, os itens que são para dobrar dobrados, mas também que nós vamos tendo em atenção que se nós não formos fazendo triagens regulares, rapidamente as coisas ficam muito caóticas. E o mesmo se aplica para a zona da despensa. A zona da despensa já tem assim um espaço um bocadinho limitado, então é importante que aquilo que nós temos como regra é que a quantidade de estoque que nós temos, ela vai ter de ser também proporcional ao espaço disponível. E nestas zonas de despensa é dos locais onde a maioria das pessoas tem um grave problema, porque nós compramos uma série de coisas, ou estamos habituados a ter uma determinada quantidade de estoque que na realidade depois não é proporcional ao espaço que cabe efetivamente na nossa despensa. Ou seja, ter mesmo em conta, ter muito em consideração que
aquilo que nós temos que trabalhar com o espaço que temos disponível. Mesmo daí desse lado, vocês não sendo personal organizers, têm que trabalhar com o espaço que têm disponível nas vossas casas, mas principalmente a zona da cozinha e da despensa são zonas onde nós acabamos por comprar mais quantidade do que aquilo que cabe no espaço. Por isso, se o espaço já é limitado, tentar perceber ali quais é que são os itens que vocês mais consomem para ter estoque só desses itens, ou fazer compras mais regulares, em vez de fazer uma grande compra mensal, fazer compras todas as semanas, para perceber aqui estas coisas. Ainda na zona da despensa, aqui o sistema que nós incorporamos foram 2 tipos de produtos organizadores. Não só aqui os frascos herméticos, estes frascos herméticos eles são da Oma, mas também tem aqui alguns outros que são de uma marca que já não está disponível, mas tem uns muito semelhantes no Auchan, e outra opção foram aqui as caixas transparentes. Elas não têm etiqueta porque honestamente ainda não tive tempo de colocar, mas idealmente aqui num projeto aquilo que nós faríamos seria colocar a etiqueta. Este sistema de organização que funciona aqui em casa, ele é super prático, porque tanto eu como o meu namorado sabemos exatamente onde é que as coisas estão, onde é que elas moram ou para onde é que elas têm que ser devolvidas no final do dia. E isto aplica-se não só ao sistema que eu partilhei em relação ao quarto, como também em relação aqui à zona da despensa. Ponto 1. Garantir que a quantidade de itens que nós temos é proporcional ao espaço disponível, porque só assim é que nós conseguimos garantir que o espaço continua prático, funcional e organizado. O terceiro sistema é um armário de toalhas centralizado. E centralizado de 2 formas. Não só um único espaço que aloja todas as toalhas da casa, todas as toalhas de banho, toalhas de mãos, toalhas de ginásio, etc., como também estar num local estratégico. Este armário ele está entre as 2 casas de banho, o que significa que se uma pessoa precisar numa casa de banho pode pegar numa toalha rapidamente, se precisar na outra casa de banho também pode pegar rapidamente, se houver ali uma necessidade de uma toalha extra, etc. E é também um armário que inclui aqui o papel higiênico, que mais uma vez está numa zona centralizada. Claro que isto vai depender da rotina das pessoas, vai depender do que é que cada um de nós prefere. Há pessoas que preferem, e aqui acontece muito com alguns dos meus clientes, que preferem ter, por exemplo, um estoque de papel higiênico e um estoque de toalhas de mãos, por exemplo, em cada casa de banho, um estoque de toalhas, o kitzinho da toalha de banho, da toalha de rosto, da toalha de mãos, em cada quarto, ou seja, para cada pessoa. Isto vai depender aqui muito das vossas rotinas. Aquilo que aqui em casa funciona é precisamente isto. Um único armário, que é um armário bem prático, que é um armário também que foi planeado no IKEA exatamente com este objetivo, de ter 2 gavetas, de ter uma zona de portas com 2 prateleiras, precisamente para poder alojar aqui não só todas as toalhas da casa, como também aqui o estoque de papel higiênico, e estar precisamente num local estratégico para apoiar tanto a casa de banho de visitas como a casa de banho de família. Antes de avançarmos para o 4º ponto, dizer-te que aqui embaixo na descrição eu deixei vários links de vários itens que te podem ajudar a ter uma casa mais prática e mais organizada. Desde o meu e-book Guia Prático da Casa Organizada, que é um planner super completo com centenas de páginas que te vai ajudar a começares a planear as tuas rotinas e a deixares de perder tanto tempo na organização da casa. O 4º sistema tem a ver com a zona da lavandaria, e eu sei que é daquelas tarefas que nós detestamos, eu também detesto, e é daquelas tarefas que nós normalmente pensamos como pequenas tarefas, mas temos que pensar como um todo, que é a parte de lavar e efetivamente secar, depois ou estender, por exemplo, dobrar e arrumar. E muitas vezes nós, apesar disto ser uma grande tarefa e não pequeninas tarefas, nós devemos ter em consideração que às vezes nós não conseguimos fazer tudo de uma vez. Então tem que existir pequenos locais onde nós podemos depositar, entre aspas, aquilo que a tarefa que ficou a meio. Como é que eu faço isso aqui em casa? Uma das coisas que muitas vezes não acontece logo instantaneamente é o dobrar a roupa e arrumar a roupa. Então o que é que eu faço? Eu tenho o cesto da roupa suja, está na casa de banho, e ele é um cesto que
quando ele fica cheio, está na altura de se colocar a roupa a lavar. Eu evito que ele fique muito cheio, então faço algumas lavagens ao longo da semana, porque também é mais fácil secar menos quantidade de roupa e depois coloco a roupa a secar, mas muitas vezes aquilo que acaba por acontecer é que não dá para, ela ficou seca, mas não dá para dobrar logo. O que é que eu faço? Eu tenho um cesto exatamente no roupeiro do quarto onde a roupa fica a secar e eu simplesmente tiro a roupa do estendal, arrumo a roupa tudinha nesse cesto e ele é guardado no armário desse quarto. Ah, Marta, mas ele depois não vai ser dobrada? Vai, mas pode não ser dobrada naquele dia, pode ser dobrada no dia a seguir, pode não ser dobrada por mim, que tirei a roupa do estendal, pode ser dobrada pelo meu namorado ou vice-versa. E isto faz com que eu tenha um local definido para uma tarefa que eu sei que inevitavelmente ela não vai ser concluída num dia, ou não vai ser concluída assim tão rápido. E por isso é ter aqui um sistema, e isto às vezes são coisas que nós não pensamos a 100%, que é: eu estou a criar um sistema não para armazenar definitivamente os itens, mas para evitar que a minha tarefa faça com que uma divisão da casa fique um caos, que é exatamente esse o objetivo. Eu não gosto de ver a roupa depois de seca ainda no estendal, então eu vou simplesmente arrumá-la, mas eu se calhar não tenho tempo para dobrar, ela fica ali no dia a seguir ou umas horas depois eu vou lá e arrumo. Então isto é super importante ter aqui também sistemas que vão ajudando a controlar o caos aí de casa. Vou-vos dar um outro exemplo, não daqui de casa, mas um exemplo que nós implementamos muito nos meus projetos de organização aqui da Organização e Companhia, que é, por exemplo, na zona da cozinha, na ilha da cozinha ou na bancada da cozinha, haver assim um montinho de tralhinha que pertence a toda a casa. Ter ali um cestinho, ter ali uma caixa, ter ali uma bandeja, onde as coisas possam ficar controladas. Aquilo que eu estou a fazer aqui é simplesmente controlar o caos temporariamente até eu poder lidar com ele. O erro que a maior parte das pessoas faz aí o sistema, incorpora aí o sistema, cria aí a cestinha, a bandejinha, a caixinha e depois não associa um hábito de, no final da semana ou no dia a seguir, o que quer que seja, ir pegar nesses itens e devolver ao local. Okay? É preciso aqui nós termos o sistema implementado e um novo hábito implementado. Por isso, em relação aqui à casa, em relação aqui à roupa que fica por dobrar, existe lá o cesto, mas eu sei que no dia seguinte aquilo vai ficar solucionado, aquilo vai ser dobrado e vai ser efetivamente arrumado. Se for uma bandeja, uma caixa, um cesto na zona da cozinha, a mesma coisa. Ele está lá para controlar o caos temporariamente e depois, quando eu tiver a oportunidade, no final do dia, no final da semana, eu vou devolver os itens aos seus devidos locais. E por fim, um dos sistemas que faz mais diferença aqui em casa é utilizar as dobras certas. Como eu já partilhei convosco, tanto a zona de cômodas como também aqui a zona da cozinha são áreas que têm pouco espaço de arrumação. Se a roupa não tiver as dobras certas ou se os itens não tiverem as dobras certas, quer seja na cozinha, quer seja no armário das toalhas, quer seja no roupeiro, quer seja nas cômodas do quarto, é aqui um trabalhinho extra, porque vai fazer com que nós tenhamos imensa coisa, ela está super caótica, eu não consigo ver aquilo que eu tenho, então é super importante eu garantir que as dobras elas estão feitas para o tipo de peça. E se tu não fazes a menor ideia que dobras fazer para os tipos de peças que tens aí em casa, não te preocupes. Eu criei um curso que te ensina o passo a passo para tu fazeres isso. Além disso, ensina-te também não só as técnicas de dobras certas, mas estratégias para tu começares a organizar o teu roupeiro de uma vez. Eu sei que o roupeiro é daquelas zonas da casa que nós temos muitas questões sobre como organizar e esse curso ensina-te exatamente aquilo que tu deves fazer, por onde é que deves começar e explica-te passo a passo como fazer as dobras de mais de 20 tipos de peças. Se gostavas de saber mais aqui sobre o curso de dobras, clica aqui em baixo na descrição, porque eu tenho a certeza que essa estratégia vai te ajudar imenso a descomplicares a organização aí de casa. Se chegaste até aqui, muito obrigada por teres assistido ao vídeo, espero que tenhas gostado. Estes foram 5 estratégias de organização que eu implemento aqui em casa, que fazem com que a casa fique mais prática, mais funcional e mais organizada, e partilha comigo aqui em baixo o que é que tu mais gostaste de saber ou qual é que é aquela estratégia que tu vais replicar, vais copiar aí e implementar aí em casa. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo!